aí, seus groselinhas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui na Rubro News TV, pela Diz TV, mais um Na Cara do Gol, sextou, e a gente vai falar muito sobre Flamengo e RB Bragantino, esse momento conturbado do Flamengo, provável escalação, Tite balança, não balança, o avião balança. Tem mais no carro, Caio? Não sei, né? Fala em balança, eu lembrei de Marcos Braz dizendo que se o Rogério Ceni pulasse de paraquedas, ele pulava junto. Não lembro, não é desse, né? Eu não lembro. Esquece essa porra. Pulou, né? Mas enfim, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Ricardo Absalão, mais conhecido como Camiseta de Mamãe Tô Forte. É isso. Tem jeito, né, moleque? Tem jeito, né? Muito bom dia, família. Sextou com S de 100 qualidade no futebol, de 100 time bem treinado e de 100 vontade de assistir Amazonas e Flamengo pela Copa do Brasil, porque o primeiro jogo, Jesus, nossa senhora, parece que eu estou em 2023. Ontem eu olhei o calendário 15 vezes pra ter certeza que eu estou em 2024, porque o Flamengo parece mesmo de 2023, só mudou o comandante, né? O comandante que fala Mais ou menos, né? fala o português brasileiro, né? Não o português de Portugal. E também sem sombras de São Paulo, exatamente, mas um Flamengo muito semelhante. Falaremos disso tudo e muito mais. Deixa o teu like, se inscreva aqui na Rubro News TV, que tem muita resenha e sextou, apesar do Flamengo não estar muito bem, mas nós somos seres humanos, né? É. E quem não fez o capilé até agora, sexta-feira quase meio-dia, esquece, filho, vai viver o teu final de semana, o banco tá cheio de dinheiro pra te emprestar e tu não pagar. E dia 3, pô. Exatamente. Tem aquele saláriozinho que vai cair. Manda aquela mensagem pro chefe, pô, chefe, o pagamento, hein? Só que no dia 8, que isso, coração fechadão, Sexta- chefe. Pô, que isso, sabe teu coração. O Julião tá devendo uns 6 meses, um abraço pro Vieira, uns 6 meses aqui na Diz TV. Vai pro 7º, tamo junto, 7 é conta de mentiroso, hein? 5 anos caduca. Olha, falar em mentiroso, aliás, o time do Flamengo hoje é uma mentira. Aliás, S sem vergonha, sem porra nenhuma. Sem treinador, não sei. Mas o Tite começa a balançar pra alguns, hein? É. S de 100 Arrascaeta? Sem Arrascaeta, sem Eric Pulgar, sem Everton Cebolinha. Deve ter S de sem Vinha, sem porra nenhuma, sem vergonha, sem nada. Com vinho, né? É, na verdade. Não. Já te contei aquela história da mulher que morreu de vinho branco? Não. Então, ela tava desviando, ela tava atravessando a rua. Aí veio um carro, o carro vermelho ela desviou. Aí vinho branco. Complicado, né? E também teve a que morreu de panela, né? Que aí ela tava atravessando a rua, desviou do carro vermelho, desviou do carro branco, aí veio o caminhão e... Panela. É, isso aí é mais ou menos o Flamengo. Complicado, né? Acontece, né? Acontece. Às vezes acontece. É isso, a piadola horrorosa, nota 2,5 negativo. essa foi Aí a gente bem. começa com o programa, eu vou pedir pro Snow Bros. Antes disso, QR Code na tela, Urubu da Sorte. Já temos um vencedor Que isso? que vai pro Chile. Mas ó, a gente vai divulgar lá no Urubu Oficial no Instagram. A gente vai criar uma livezinha lá na Rede Multiflá. Cara, queria agradecer. A transmissão foi fera. A gente iniciou o projeto da Rede Multiflá lá, eu, Rafael, o Gustavo, o Gabriel também. Cara, o Gustavo Henrique narra muito, o Rafael é um cara profissional. Cara, toda a equipe interna e externa foi fantástico. Pô, o primeiro programa a gente conseguiu colocar aí 14 mil visualizações. Irado. Um canal que tava paralisado. Muito bacana. Pique rádio, com vinheta, com animações, com narrador. Cara, a gente conseguiu botar o repórter em campo, Bruno Vilafranca, o Bruno Vilafranca é um baita de um repórter. Então o projeto da Rede Multiflá tá na descrição aqui. Pô, o Bruno é muito bom. Tá na descrição aqui, no link da Rubro News. Então já vai lá, você que tá chegando aí na Rubro News, dê essa moral, clica lá no link. Serão jogos transmitidos do Flamengo. Já tem nossa equipe chegando em Bragança. O Rafael tá chegando em Bragança, o Gustavo também. Eu e Gabriel, a gente vai ficar aqui. Depois todo mundo vai transmitir no Chile, cara. Palestina e Flamengo. Então assim, muito legal, sabe? A nossa equipe vai com a gente, o nosso produtor. O Bruno Vilafranca acho que vai também, do Chile, se eu não me engano. Vai trazer um vinhozinho pra mim. Hã? vinhozinho pra mim. Vou dar essa mão. Meu aniversário é meu, mas vou trazer pra você. Malbeczinho. É o seguinte, aí o Bruno Vilafranca deve também estar lá em Bragança, então nossa equipe tá muito legal. Mas ó, o ganhador que vai com a gente pro Chile, pra Coquimbo, né? Aliás, o futebol do Flamengo é um Coquimbo, né? Então, quem vai lá pra Coquimbo já foi sorteado. A gente vai fazer uma live na Rede Multifly e vai realmente dizer quem ganhou. Agora teve uma situação, Pitch, aí que vai estar desesperador. Muita gente que ganhou não levou. Sabe por quê? Esqueceu de curtir. Esqueceu de compartilhar. De seguir o chato do Julião.
ou de seguir o Gabriel, ou o Gustavo, ou o Rafa. Eu fiz isso com todos os meus fakes, hein? Foram 10. Se o Anacleto Silva, Vagabundo. se o ganhador foi o Anacleto Silva, sou eu. Não é Anacleto, não. Não. Eu vou dar um spoiler aqui. Vou falar o nome do candango aqui. Só o primeiro, que são muitos, né? Clayton. Não. Clayton Neves. Tem muito fake. Juscelio. Daniel. Ah, Daniel, né, meu? Daniel, tem fake, Daniel? Daniel ganhou a viagem pro Chile com tudo O pago. Snow? O Snow Daniel? É a identidade secreta dele. Não sei. É igual o Clark Kent. A gente vai ligar pra ele, vai tentar colocar ao vivo na live, vai ser na rede Multiply, então tá aí. Ele ganhou o prêmio da viagem pro Palestina, mas tem uma situação, tá? Ele pode optar entre a viagem ou o dinheiro. Vamos saber a resposta dele ao vivo. Então, ó, mas é o seguinte, não para por aí. Você que não tá participando ainda com aqui, essa aqui é fecha pra mim, qual é? Essa aqui, vamos nessa aqui, Snow Brothers. Você que tá aí e não fez a aquisição do Urubu da Sorte, escaneie o QR Code que tá aqui na tela. Se tiver dificuldade, clica no link que tá na descrição aqui do Júlio Miguel Neto. Vou pedir pro Snow, você consegue pegar o link que tá na descrição e de repente jogar no chat e fixar pra mim? É possível? Se conseguir fazer essa pro teu amigo, tá? Então tá fixado na descrição. E esse QR Code você ainda concorre a duas experiências, Flamengo e Milionários e Flamengo e Bolívar. Ah, Julião, eu moro no Rio Grande do Sul, não tem problema. A gente vai buscar você vai vir de avião, com acompanhante, ficar no hotel no Rio, conhecer a cidade maravilhosa e pro camarote no Maracanã. Se tiver acompanhante, pode ir nos dois? Valeu, Ingrid, abraço, minha amiga. Aí já 7, não pode. Vai só em um só. Mas é isso, então ainda tem 10 mil reais em prêmios instantâneos. Já sorteamos muitos prêmios, foram camisas. Já sorteamos a réplica da Libertadores. Né? Então são 10 mil reais em prêmios instantâneos. 25 mil reais no dia 25 de maio em espécie. Além dessa viagem pro Chile que já tem ganhador. E a gente vai estar notificando no dia de hoje, lá na rede Multiply, uma livezinha no YouTube. Beleza? Então, ó, 19 centavos. O que você come com 19 centavos, Pete? Rapaz, não faço a menor ideia. Talvez 2 ml do meu Ioprozinho que eu tomo à tarde que o Bernardo mandou. É bom, Ioprozinho. Até fera, né? Tu gostou, esse né? É meu casca de bala, não tem eu jeito, tomo né? de morango. Moranguinho Muito é bom, fera. muito fera. Moranguinho é fera. A moranguinha é fera mesmo. É fera. Seguinte, ó, então já vai escaneando o QR Code aí, ô Disnara. Vambora, safados. Escaneia e faça parte aí do nosso do Urubu da Sorte. Tamo junto, um abraço pro Hahnemann, grande Hahnemann. Tá voando a criança, hein? Seguinte, quem não tá voando é o Flamengo, né? Futebol pífio, horroroso, muito ruim mesmo. O Flamengo empatou. O Flamengo ganhou o Amazonas. Pô, o time do Amazonas é horroroso, Pete. Se o Amazonas fosse um pouquinho mais audacioso, eu acho que o Flamengo poderia tratar até com um tropeço. Jogo muito ruim, mano. Sofrido, lento, horroroso. Vai. E eu tô preocupado, porque a gente falava muito do Palestino, que o Flamengo ia ganhar lá. Eu tô contando essa pedra. Se jogar essa bolinha que jogou com o Amazonas, não, Pete. Não, esse time do Palestino, ele não me deixou com medo não, né? Agora, quem me deixou com medo é o time do Flamengo, né? Que é pior. Essa é a realidade. Esse time do Flamengo, nossa, cara, contra o Amazonas, que preguiça, Jesus. Fiz uma fezola, botei 2-0 o Flamengo, faltava um gol. Quando eu vi o Flamengo, depois do primeiro gol ali, do primeiro e único gol, pô, nossa, não vai sair mais nada aí. O Flamengo, uma preguiça, o Lohan ganhando um pouco de espaço, é legal. Né, ver o garoto dando espaço, jogando, tendo sequência, né, tá em processo de evolução, é muito jovem ainda, mas isso o Flamengo, ele demonstra ali, não vou dizer falta de vontade. Já fixado aqui no chat, boa. Tá? Boa, não sei se foi o Snow, se foi você, obrigado, foi você, Snow Brother. O Snow tá voando na criança, né? Uhum. Tá voando. Então, cara, esse time do Flamengo demonstra pouca intensidade, né, gente? A gente já vinha ressaltando isso aqui. Não foi por causa das mudanças ali, né? A saída do Cebolinha, porque tá machucado, o Pulgar também. Intensidade, não necessariamente você tem essa falta porque trocou uma ou duas peças. É porque o coletivo, ele não tá indo da maneira como deveria. E isso é muito culpa do treinador e dos jogadores também, né? Não podemos isentá-los dessa. Cara, o time do Flamengo hoje você vê assim com intensidade mesmo, só o Dela Cruz e o Bruno Henrique também. Tá? Não foi tão bem o Bruno Henrique também, né? Mas ainda tá ajudando. Corrido, ele tem feito algumas funções ali diferentes, né? O Tite tem alternado bastante nisso.
Gostei que ele apontou o erro dele em relação ao Gabriel jogar ali aquela quantidade de tempo. Ele estava mais de um mês afastado, então o Tite quis trazer ali a galera para ele, né? Até acho legal essa intenção e o principal, reconhecer o erro. E o Flamengo precisa traçar, cara, algum planejamento, alguma rota para retomar esse bom futebol. E a próxima sequência, né, agora do mês de maio, é puxada também. Não tem altitude, mas, cara, são vários jogos em sequência importantes. RB Bragantino amanhã. Terça-feira, Palestino fora de casa. Aí tem, se eu não me engano, tem o Corinthians, depois Bolívar, depois Vasco da Gama. E agora, irmão, é jogo meio de semana, fim de semana. Ainda tá te mandando um abraço, tá falando que você foi poupado na quarta e hoje chegou atrasado, fora pizza. Não, é que eu tô querendo estar apto pra jogar no Flamengo. É isso, mano. Tá, irmão. Se eu tiver em alta intensidade, eu não vou ser contratado. Um abraço especial ao viajante do mundo falando que eu vivo de crise. Não, eu vivo de dinheiro, vivo de amor, vivo de tudo. De crise eu não vivo. Eu quero mais que o Flamengo jogue cada vez melhor. A gente até tem umas crises, né? Ah, também, é verdade. Normal, mas a gente não vive dela, né? Mas um abraço pro viajante também. Vai pro inferno você. Red Bull Bragantino agora fora, Palestino fora. Tu falou que o Flamengo não tá voando, vai voar pra caceta. Também pode viajar com viajante também. Vai. Corinthians em casa, Bolívar em casa. Vasco fora, mas acaba sendo no Rio de Janeiro. Amazonas fora, Grêmio em casa e Milionários em casa. É uma sequência importante, cara. Tem clássico. Fora? Não, Grêmio em casa. Corinthians em casa, Vasco em casa, Grêmio em casa. E o Milionários em casa. Bolívar em casa. O Bolívar em casa, sim. E o RB fora. São 4 jogos em casa e 4 fora. Vasco, Amazonas, Palestino e Red Bull Bragantino fora. Mas o Vasco foi um acordo entre Flamengo e Vasco, vai ser no Maracanã. O mandante é o Vasco, né? Acaba sendo aqui. E o Amazonas, eu vou te falar um negócio, cara. O Flamengo, ele não fechou o gol Flamengo, não. Tudo bem. Não tem um gol fora de casa qualificado. E aí, quando você pega um time do Flamengo com uma diferença de qualidade técnica bem diferente, teoricamente, mas não tá fechado, não, mano. Não tá fechado, não. Vai acabar. Claro que é só uma previsão, né? Mas pode fazer igual fez contra o Nova Iguaçu, Júlio. Tudo bem que tava 3-0, mas o Flamengo cozinhou o jogo inteiro. Fez os 3-0 ali e, irmão, cozinhou a minutagem restante, tanto do segundo jogo quanto o restante do primeiro jogo. Te preocupa esse jogo? Vamos falar assim, ó. Primeira pergunta que tá ali no banner. O Tite já está na Berlinda? Muitas pessoas da imprensa estão incomodadas com o futebol que o Flamengo vem desempenhando, né? E acho legal isso, porque eu falei ontem no programa, pra mim o futebol que o Flamengo faz é vergonhoso e burocrático. Minha opinião, pelo elenco que tem. O Tite, se eu não me engano, ele tá mais tempo no cargo do Flamengo do que o próprio Dorival. Tá. Né? Ele chegou em outubro, você botou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. São 8 meses, 7, 8 meses. O Dorival ficou uns 6 meses. É isso. Claro que são nuances diferentes, a gente não pode ser até covarde nesse sentido. Mas eu não vou pontuar uma pessoa que acha que o Tite faz um trabalho bom e achar que ele tá errado. Como também não vou me sentir no direito de achar que o futebol que o Flamengo vem desempenhando é horroroso. O futebol que o Flamengo vem desempenhando é horroroso. O Tite é um Parreira 2.0. High-tech. É isso. É um cara muito bem relacionado na imprensa, que as pessoas parecem que têm medo de criticar ele. Um cagaço fudido de criticar ele. E ele faz um trabalho ruim no Flamengo. Ele teve que ter pré-temporada, ele foi para os Estados Unidos. Ele fez um Carioca fantástico? Fez, mas o Carioca já passou, irmão. O Carioca não é parâmetro nem ganhando nem perdendo. É claro que a gente quer ganhar até cuspa a distância e peteca. Só que agora que é o pega pra capar, o Flamengo não consegue jogar bem, o Flamengo não desempenha. E isso tem que ser pontuado. O trabalho do Tite, ele é muito bom em resultados e muito ruim em performance. E o Flamengo jogou contra o Amazonas, foi vergonhoso. O que o Gerson tá jogando é sacanagem. Pra baixo, né? Tá jogando nada. O Wesley, tem um pessoal falando aqui que mora no Galeão. Se quiser, leva ele pro aeroporto. Eu também levo, cara. Eu tô na Praça Seca, mas eu levo também. Então, só tem que botar uma gasolina, mas... A gente bota. Ainda bota aditivado, meu, pra ir mais rápido. Então é o seguinte... Não, mas é o Clio, calma aí também. Não tem, né? O Clio, mas o ar do Clio gela muito em Teresópolis, né? É com vidro aberto. É tiro e queda. Imagina o Clio com ar-condicionado ligado, GNV na serra. É bom que até você abrir o vidro, já tá todo suado, né? Porque é manivela. Aí é bom que já vem ventinho fresco, já refresca na hora. Fazendo propaganda da Renault aqui, ruim. Não, pagando num carro que já não tá mais em linha, pô. É isso. Fica tranquilo. Mas enfim, o Flamengo faz um jogo péssimo, um atrás do outro. Sim. E quem romantiza isso, beleza, e repito, tem pessoas que são incoerentes, porque pessoas gostavam de trabalho do Vitor Pereira, do Paulo Souza,
E não pode criticar o Tite, mas não pode por quê, cara? O trabalho do Tite é ruim. E me preocupa, eu não acho que ele tá na berlinda de ser mandado embora. Até pelo Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Espina, essa culpa de direção do Flamengo tá lá, é uma direção não vai querer mandar o Tite embora, porque o Tite realmente é um cara muito bem relacionado. Que o Flamengo melhorou em relação à parte de não ter mais brigas de vestiário. O Tite realmente ele é um cara que não é um apaziguador, ele é um gestor. Mas eu vejo, por exemplo, muitas incoerências. Parece que às vezes o técnico do Flamengo não é o Tite, é o Matheus. E precisa criticar o Matheus. O Matheus é o auxiliar dele, não é o estudioso. O Flamengo tem só uma situação que é o 4-3-3, cara. E acabou. Esse elenco do Flamengo, ele foi montado para várias possibilidades. Para um treinador que tem várias nuances, ele não tem. É só o 4-3-3. O Flamengo hoje tem só o Bruno Henrique, vai ver o Cebolinha e o Luiz Araújo. O Cebolinha tá machucado, joga o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai jogar um jogo bem, 2 jogos, o terceiro já vai estar cansado. 34 anos, fadigado, em intensidade. E aí sim, vai ter situações como jogar 11 horas da manhã, jogar na altitude, jogar no grama sintético, é normal para todo mundo. E o cara tem 34 anos, já não tem mais 29. O Cebolinha se lesionou. O Luiz Araújo uma hora vai cansar. E ele já é irregular. Vai jogar bem, vai jogar mal. E aí ele já não confia no Matheus Gonçalves. O Lohan não é ponta. O Lohan é meio atacante. Então, por exemplo, o time que ele escalou contra o Amazonas escalou errado. Porque ele bota Alan e Gerson. Onde o Gerson joga melhor? Como meia esquerda. Não tem como ele ser titular no lugar do Arrascaeta. Embora o Arrascaeta tá se machucando, tá se arrastando. O Alan não é primeiro volante, é segundo. O Pulgar joga muito bem quando joga com o volante ao lado dele. Então é Pulgar e Alan. Por isso que eu falei, pra mim, ele no jogo contra o Amazonas, quando ele tira o Dela Cruz, se foi programado porque o Dela Cruz estava cansado, beleza. Se não foi, é pra tirar o Gerson. Porque o Dela Cruz joga de segundo homem e consegue chegar na frente. Tanto que joga Pulgar, Dela Cruz e Arrasca. Naquele momento, se ele tirou um meia, não era o Dela Cruz, era o Gerson. Se ele tivesse que colocar o Luiz Araújo, quando ele colocou, ele poderia ter colocado no lugar do Lohan, ou não, porque o Lohan faz a meia. Ele também poderia tirar no lugar do Gerson. E colocava o Luiz Araújo na direita. Puxava o Lohan pra meia, o Lohan pra meia, que é a dele. Ou seja, ele mexe errado, ele jogou o Luiz Araújo pra esquerda. Que não é do cara, deixou o cara todo torto. E eu falei, foi até meio polêmico, se eu sou o Gabigol, porque o Gabigol não ia fazer isso, porque ele já é um cara polêmico, se ele faz isso, ia soar muito mal pra imprensa, mas se eu sou o Gabigol, eu não entro. Pô, ele botou o Gabigol na furada, irmão. E olha que eu sou um dos caras que nem gosto muito do pessoal, o Gabigol. O Gabigol, ele entrou com 3 minutos como meia. Ele mudou de posição e depois foi pra frente. Aí jogou no 4-2-4. A bola não chegava nos 4 da frente, pô. Quem ia fazer a bola chegar? O Alan e o Gerson? Aí ficou Pedro, Gabigol, Luiz Araújo e Bruno Henrique. A bola não chegava, pô. O Gabigol totalmente fora de posição e ele assumiu que botou o Gabigol muito cedo. Ele errou, pô. Ele errou 2 vezes. Então não colocava o Gabigol com 17, 20 minutos, 18 minutos, sei lá, 11, 12, sei lá. Mexeu errado, pô. Mexeu errado. Então ele tá perdido, irmão. Ele tá perdido. O Tite tá perdendo o time. Ele não sabe quem escalar. Ele não confia no Matheus Gonçalves. Aí botou o Matheus Gonçalves na posição do lado esquerdo. Aí vai botar o Luiz Araújo na direita. Ele tá perdidinho, velho. Perdidinho, filho. Partindo dessa linha de raciocínio, parece mesmo. Porque coloca o Matheus Gonçalves até então, acho que ele seria meia, né? O Tite não chegou a falar sobre ele, né? Falou mais sobre o Vitor Hugo, atuando pelo lado direito. Essa alternância do Luiz Araújo, parece que ele tá testando ali. De fato, é um calendário apertado para você testar essas variações. O Gabriel volta e o Arrascaeta se machuca e fica fora, você tem que achar algumas soluções ali. E você citou o Matheus, quando a gente critica o Tite, é criticando a comissão técnica dele, né? Assim como quando alguém critica o Arteta do Arsenal, você está criticando a equipe toda dele, né? Os caras têm um auxiliar que treina a jogada ensaiada, que treina a parte ofensiva, defensiva, mas é ele que coordena. Só uma coisinha, o Pete, o Diogo Moreira falou, como você fala isso? Se sou o Gabigol, não aumenta. Zero profissionalismo em você. Vou tentar te explicar, porque eu ia falar sobre isso e acabei não falando, verdade. O Gabigol entrou como meia, o cara tá vindo de uma longa inatividade. A gente acabou de criticar o Gabigol, que ele não é meia, ele se acha meia às vezes, porque botou a 10 no Zico, ele não é meia. E ele entrou fazendo uma função totalmente errado. Se eu sou o Gabigol, eu falo, professor, nessa eu não vou entrar não. Não tem como jogar de meia. Eu posso te ajudar, mas eu tô muito tempo parado. Eu não vou conseguir dar intensidade pros jogadores da frente. Aí ele foi pra frente, pô. Ele foi pro ataque. Aí do 4-3-3 virou 4-2-4. Ou seja, desculpa, o Tite poderia, desculpa o termo chulo, fuder com o Gabigol e queimar mais ele ainda. Porque ele mexe errado, porque ele tá perdido. É isso que eu falei. Se eu sou o Gabigol, pra jogar de meia, eu não entrava. Tanto que ele jogou depois do lado do Pedro. O Flamengo ficou escacetado.
o comportamento de não entrar poderia soar digo, muito mal, mas não bota como meia. questionar. O que é super saudável e natural você questionar. O debate é importante para você achar a melhor condição possível. Mas de fato prejudicou o Gabriel, que tá, cara, muito tempo sem jogar, entrando de meia, perde um pouco ele entrou de entrosamento. De meia, sim, Pete. O Diogo tá falando, ele não entrou de meia, ele foi sinalizar o Pedro que ia jogar na frente. Repara quando ele entra. Ele já começa a buscar a bola pelo meio. Meu irmão, eu tava no Maracanã, talvez a imagem da televisão é diferente de quem tá em loco. Pelo amor de Deus, tem a transmissão, pô. Ele entrou, ele ficou 2-3 minutos como meia. Depois ele puxou e foi pra frente. Aí ele sinaliza pro Pedro pra ficar um do lado do outro. Pô, a gente não é bobo, pô. A gente não é bobo, Pete. Ele fez merda, cara. Errou. E o mais importante é que ele reconheceu o erro. Eu sempre pontuo isso. É isso aqui, reconhece o seu erro, mano. Ele reconheceu o erro e não tem que repetir mais. E a gente tem que ficar atento e criticar, cara. Todo mundo que trabalha, exerce uma função, tá sujeito à crítica, né? Só que eu vou sempre pontuar também a parte dos jogadores, né? O Pedro, o próprio Luiz Araújo, um tempão que a gente fala que, cara, a tomada de decisão dele ainda é ruim. Então precisa evoluir nisso. E aí, sim, Luiz? Muito. Vamos evoluir nesse aspecto? Vamos pegar ritmo, vamos acelerar, né? O Wesley entrando mais uma vez. O Tite, com certeza, isso aí é controle de minutagem do Varela. Jogo, né? O Gabigol jogou mal, não acrescentou. O time foi horrível, né? Não. A bola nem chegou no cara. Também, porra, não vamos ser injustos. O cara não teve o que fazer, coitado. A bola nem chegou no Gabigol. Da mesma forma. Tanto que o Pedro depois não jogou nada também. Da mesma matou forma o time, pô. Que eu sempre falei aqui do Varela, do Pulgar, quando tinha chegado ao Flamengo, do próprio Alan, que precisa de uma sequência, ritmo de jogo. É o mesmo caso do Gabriel, né, gente? O cara tava afastado mais de um mês aí, treinando separado. Então, pô, você não vai chegar e dizer que o cara jogou mal pra caceta o jogo. De fato, a tendência é que ele não fosse tão bem mesmo. Tá muito tempo afastado. E aí ele vai ganhando essa sequência, encorpando ali. E ainda tem esse contexto que o Júlio falou, né? Uma situação onde a formatação da equipe foi desconfigurada em diversos momentos, né? O Gabriel, desde que ele chegou ao Flamengo, ele tá acostumado a jogar com um meio de criação ali, com alguém dando esse suporte, alguém pela ponta. Aí entrou num 4-2-4, velho, completamente desfigurado. Isso tudo dificulta, cara. É muito raso você só dizer assim, o cara jogou mal. Tá, mas pega todo o contexto ali do porquê que ele jogou mal. E tem explicações plausíveis e lógicas. Agora, se quiser só se apegar no passado, ele jogou mal, tá tudo certo. Aí é cada um por si. Mas o Gabriel criticar o cara assim, logo de cara nesse jogo, não. E olha que, porra, também sou muito crítico do Gabriel. Recebi vários elogios, inclusive, no final da Copa do Brasil. Mas, pô, nesse jogo, cara, pontua o Tite, que mexeu mal. Pontua alguns jogadores ali que não foram bem. É impressionante como o Dela Cruz não pode ser desse time nunca, mano. Cara, engraçado que o Flamengo foi mal, mas o Dela Cruz novamente dá uma intensidade, né? Mas você percebeu uma coisa? Qual foi o meio-campo do Flamengo que arrebentou contra o São Paulo no melhor jogo do Tite, tirando jogos do Campeonato Carioca? Foi o Alan e Dela Cruz. Ele tinha 2 jogadores, repito, 2 jogadores no meio-campo contra o Amazonas, o Alan e Dela Cruz. O Alan jogou de segundo homem. Quem foi o primeiro homem no meio campo? O Pulgar, que consegue chegar um pouco mais na frente. Não era pra ter botado o Gerson. Era o Igor Jesus. Sabe por quê? O Igor Jesus é bem defensivo. O Gerson não marca, não ataca, pouco acrescenta. O Igor Jesus não é melhor que o Gerson, não. Eu digo em relação ao esquema tático. Vê se você consegue compreender. O Igor Jesus é o primeiro homem do meio campo. O Alan ia chegar um pouquinho mais numa bola, numa ajuda, num auxiliar ali em relação ao Dela Cruz, e ele ia dar mais tempo pro Dela Cruz ser mais ofensivo. Você não viu o Dela Cruz sendo ofensivo pra cacete contra o Amazonas? Você viu contra o São Paulo, porque tinha Pulgar e Alan, então ele se sentiu tranquilo para poder flutuar. Com o Gerson ele trava o jogador defensivo, e repito o que eu tô te falando. Eu conheço o Marcão, meu irmão, eu sou profissional. O Gerson hoje, ele trava o volante ao lado dele e prejudica o meia ao lado dele. Ele não sabe se ataca, não sabe se defende, ele deixa o volante e o companheiro dele totalmente exposto e não auxilia ao meio ofensivo. Ou seja, se ele joga com o Alan de segundo homem, que é a do Alan, se ele joga com o Dela Cruz de terceiro homem, que é a posição dele no Uruguai, tá? E coloca o Igor Jesus de volante, o time ia ficar equilibrado. Eu não tô falando se o Igor é melhor ou pior que o Gerson. Acho que o time ficaria mais equilibrado.
E no lado direito, ele colocou o Lohan, que quebra um galho por ali, não foi mal contra a equipe do Bolívar, entrou lá e fez uma fumacinha, foi bem contra o Botafogo, na medida do possível foi bem contra o Amazonas, ia dar um refresco pro Luiz Araújo, e ali no lado esquerdo com o Bruno Henrique tem que jogar porque o Cebola tá machucado, e o Pedro na frente, que o Gabigol ainda tá muito, muito aquém da sua parte física. Tanto que o próprio Tite falou que no segundo tempo mesmo botou ele com muitos minutos ainda pra poder jogar. Beleza. Irmão, era pra deixar o Gerson no banco. Ponto. O Gerson hoje, se quiser jogar no Flamengo, fecha na geral aqui pra mim, o Snow. O Gerson, se quiser jogar no Flamengo, é na meia esquerda. Foi onde foi o melhor momento dele no Olympique de Marseille, e quando o Sampaoli veio pro Flamengo, foi talvez o melhor momento dele ali. Ponto. O Gerson não é volante, cara. O Gerson prejudica o seu cabeça de área e o seu meia armador. O Gerson não é volante. Olha a escalação contra o São Paulo. Pulgar, Alan e Dela Cruz. Quando sai o Cebolinha lesionado, que foi nesse jogo que ele se machucou, ele fica com o Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Um jogador, às vezes, no meio-campo, prejudica todo o andamento da partida. E o São Paulo não jogou, tá? O São Paulo não conseguiu jogar. O Flamengo se impôs, o Flamengo massacrou, o Flamengo pressionou a saída de bola. O Gerson hoje é um jogador que não pode ser segundo homem do meio-campo. Ele é meia esquerda. Ponto. Essa é a posição do Gerson. Eu não sei o que o Tite ama o Gerson, porque na seleção não chamava o Tite. O Gerson voando no Flamengo e na seleção não chamava o Gerson. Aí agora ele é apaixonado pelo Gerson, é o capitão do time, ele tá tentando arrumar um jeito de botar o Gerson como titular. E coincidências ou não, eu não tô questionando a situação que o Gerson fez a cirurgia lá do problema do cálculo renal. Graças a Deus tá muito bem, é um profissional do Flamengo, é um jogador com qualidade, hoje está mal, aliás, há muito tempo. O melhor posicionamento dele é na meia esquerda. Mas quando o Gerson saiu, o time melhorou. Então, não pode jogar com o Gerson de segundo homem do meio campo. O segundo homem do meio campo é, na minha opinião, tá? Dela Cruz ou Alan. Primeiro homem no meio campo, Igor Jesus, Pulgar e Igor Jesus, tá? Pulgar e Igor Jesus. Dela Cruz ou Alan. Arrascaeta ou Gerson. Acabou. Ponto. Seu Júlio, esse time do Flamengo, ele se sente muito à vontade na marcação alta, jogando lá no campo do adversário. E quando você cita o Gerson não tem essa intensidade. Essa transição rápida defensiva, fazer essa marcação alta, junto com todo o contexto ali. O time que começou a jogar bem, que o Tite encaixou ali, era o Pedro, Cebolinha e o Luiz Araújo lá na frente. Cebolinha e o Luiz Araújo numa correria insana, com Dela Cruz, com o Pulgar, que são dois jogadores que têm muita intensidade, cada um com as suas particularidades. Obviamente o Nico vai ser mais rápido que o Pulgar, mas ambos têm intensidade de jogo. E até o Arrascaeta potencializou nisso também. É um cara que estava marcando, que estava correndo bastante também. Então o Flamengo se sentia muito à vontade nessa marcação alta, essa pressão lá em cima do adversário, porque tinha essa intensidade. A partir do momento que começaram a vir essas lesões, né? E aí, consequentemente, poupa um daqui, poupa um outro dali, de mexe volante muito. do Atlético, campeão brasileiro. O Alan jogava de primeiro e segundo homem no meio campo. Havia um revezamento. O Alan tinha um outro. Eu não sei, o Otávio não tava lá ainda. O Otávio não tinha chegado ainda não. Mas o Alan jogou várias oportunidades no Atlético Mineiro como segundo homem no meio campo. Mas é que aquele time, todo mundo criava, né? Era um meio de campo muito criativo. Eu não acho o Alan primeiro homem no meio campo. Não acho. Acho ele segundo homem. Ele tem qualidade para tal. Tanto que quando ele joga com o Pulgar, você acabou de falar isso, Pítio, eles revezam posicionamento. O Pulgar ele consegue chegar um pouco mais na frente porque tem uma boa finalização. Era o Jair. Porra, o Jair revezava direto. O Jair, no Vasco, quando foi contratado, ele era o 8. Ele jogava de segundo homem no meio campo no Atlético, verdade. Mas diversas vezes o Jair era o primeiro homem e o Alan era o segundo. Não, mas o Jair no Vasco jogava como Não, o Jair quando vai pro Vasco, ele vai de segundo homem no meio campo. Porque não tem outro, né? Então, quando ele sai do Atlético, há esse revezamento Jair e Alan direto. Como também no próprio Flamengo, mesmo que não tenha qualidade, havia o revezamento Thiago Maia e João Gomes. Havia. O João Gomes, ele ficava ali, Thiago Maia e João Gomes, mas quantas vezes o João Gomes ele fazia do Thiago Maia, de primeiro homem, roubava a bola pra cacete. Eram dois volantes que jogavam muito próximos. Então ali não tinha como definir quem era o primeiro, quem era o segundo homem no meio campo. O Thiago Maia, no Santos, começou de segundo homem no meio campo. Era Arouca e Thiago Maia. Sim. O Thiago Maia vai pra seleção olímpica, campeão olímpica, de segundo homem no meio campo. O Thiago Maia, ele vem ele jogava do lado pra fazer do Ilharão em 2020. Ele jogava do lado do Lucas Lima nessa época. Então, cara, o Thiago Maia era segundo homem no meio campo. E hoje se tornou a primeira. Aliás, até porque questão de falta de qualidade tem que ser primeiro mesmo. Mas enfim, o Alan e o Jair revezavam. E o Pulgar e o Alan têm essa compactação. Infelizmente, hoje, para os jogadores que o Flamengo tem no elenco, do jeito que o Tite joga, ele vai sacrificar um extremo. Por quê? Ele coloca no banco Igor Jesus,
Alan e Gerson, ok? Os três têm condições de jogar como segundo homem do meio campo, menos o Igor Jesus, no caso. Se ele não jogar com extremo, ele pode jogar perfeitamente Pulgar, Alan. O Gerson não tem como jogar de segundo homem do meio campo, cara. Não dá. Vai estourar no Pulgar, que não é aquele supra-sumo da velocidade. Pulgar, Alan, De La Cruz e Arrasca. Vai sobrar pra um ponta, mas não é sobrar pra um ponta, cara. Esse outro jogador de lado, ele vai fazer um atacante de lado. É porque o Tite só joga assim desde a época da seleção, cara. A melhor opção é aquele 4-4-2? Claro! Do Dorival Júnior? Eu acho. E de repente, isso, escuta o que eu tô te falando, nesse esquema, o Gerson talvez vai ser mais útil como meia esquerda, porque o Arrasca vai se lesionar, o Arrasca vai sentir cansaço, vai ser preservado porque ele fisicamente hoje, o Arrasca hoje fisicamente tá péssimo, já não é de hoje. E se o Gerson entrar, entra na minha esquerda. O De La Cruz flutua. Irmão, se o Tite não tá enxergando isso, me desculpa. Vou chamar o Ray Charles ou o Steve Wonder. Não é possível, meu parceiro. Não é possível. O Gerson é meia esquerda. Acabou, cara. Os volantes do Flamengo é isso, é Pulgar e Alan. E o Igor Jesus de primeiro homem no meio campo. Aí, numa nuance, numa necessidade, num desespero, ele pode recuar o Gerson e botar a Arrascaeta e De La Cruz. Aí pode, beleza. Cara, não tem que jogar mais com dois extremos, cara. Ele tá acabando com o Luiz Araújo fisicamente, que já é irregular. Ele vai acabar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique uma hora vai se lesionar e tem 34 anos, cara. O Bruno Henrique já não jogou nada contra o Amazonas. E não vem com essa que o Gabigol é extremo também não, porque não é, cara. O Gabigol não consegue nem mais ser um atacante como ele era nos últimos anos, porque fisicamente ele mudou, tá mais forte. Imagina de lado, vai queimar o cara, pô. É sacanagem com o Gabigol. Aí é sacanagem, pô. Irmão, não dá, a não ser que ele treine isso, não tem mais tempo, Pítio. Agora é porradaria, é meio do ano, é meio da semana, fim da semana, meio de semana, fim de semana, não tem mais tempo. E já sabia disso. Cara, então ele tem peça. Por isso que eu acho que o Flamengo precisa de um outro jogador. Por isso a procura de um volante. Porque o Flamengo tem Pulgar e Igor Jesus, Alan e Gerson. O Gerson não é esse volante, o Gerson pode ser esse meia. Não é o meia reserva que o Flamengo sonha. Um Claudinho, um Felipe Anderson pro Palmeiras. Longe disso. Não é. É outra característica. Mas o Gerson, eu repito, o Gerson tem qualidade técnica, ele cadencia o jogo, tem um bom passe, tem um bom chute. Ele tem que jogar mais próximo da área. Onde que o Gerson é melhor? Ele ou menos pior? É próximo do gol, pô. É ajudando os atacantes, é jogando de meia esquerda. O jogo do Gerson não bate com o De La Cruz. Mas não bate com o do Tite, pô. Não bate com o De La Cruz. Mas o De La Cruz, cara, olha só, o De La Cruz ele se movimenta pra caramba. Não bate, pô. Mas ele é banco. Uma coisa é você não bater 90 minutos. Outra coisa é uma nuance tu jogar 10, 15 minutos. Mas eu tô te explicando. Tá entendendo? Esse revezamento no meio de campo, numa possível ausência do Arrascaeta, o jogo do Gerson não bate com o De La Cruz. É muita intensidade, cara. O Gerson carencia. Beleza. O De La Cruz, ele não é que ele não sabe se o De La Cruz sair, quem entra? É o próprio Gerson. É isso, o Gerson joga na esquerda, o Arrasca tem claridade pra ser esse meia central, cair pela direita. Mas eu só tô te explicando que De La Cruz e Gerson, eles conflitam. Porque são jogadores muito diferentes. Você acabou de me dar razão que eu falei. Não, sim. Por isso que o meio campo que ele colocou, Alan, Gerson, De La Cruz, não deu certo, porra. Exatamente. É isso. E desde o início do ano a gente viu. Porque tinha dois extremos, o Bruno Henrique jogava pelo lado esquerdo, o Lohan pelo lado direito. O De La Cruz falou, caraca, se eu não ajudar aqui na marcação, vai ficar uma merda. O Gerson não encosta aqui pra jogar, mas também não ajuda o Alan. Irmão, o time ficou uma merda. Mas até num 4-4-2 que a gente citou, eu acho que conflito. Gerson e De La Cruz. Mas aí o Gerson é banco. Não, tudo bem, entendeu? Só que você citou... Só que isso não vai acontecer. Vai querer botar o Gerson de volante. Só que você citou a ausência do Arrascaeta, porque fisicamente ele é muito mal. Ele tá muito mal, mais uma vez. Mas só que aí você escalaria Pulgar, Alan, beleza. Né, De La Cruz e Gerson. Conflita, mas é menos pior, porque o teu meio campo fica preenchido. Assim, concordo. Mas você no 4-4-2, o Gerson pelo menos vai estar mais próximo do segundo atacante. Nessa situação, sem o Arrascaeta, eu prefiro ter os dois volantes, dois extremos e o meia. Sem o Gerson. Beleza, mas é isso que eu tô falando. Pra jogar com o meia, o Gerson é reserva do Arrasca, acabou. Ah, mas se o De La Cruz estiver em campo, então ele não entra. Mas aí isso não vai acontecer. Em alguns nuances de jogo ele vai entrar. Mas é melhor você ter um menos pior, poucos minutos do Gerson com o De La Cruz, do que desde o início. Repito, qual foi o meio campo contra o São Paulo? Pulgar, Arara e De La Cruz. O Gerson tava fora, porra. É isso que eu tô falando. E o Arrasca tava fora. O time voou fisicamente. O Bruno Henrique tava na direita, mal escalado. O Cebola sai lesionado, o Bruno Henrique vai pra esquerda e o Luiz Araújo entra na direita e faz o gol. O Gerson terminou um ano num processo ali até de melhora, né? Com o Tite fazendo gols importantes, não foi? Mas o que acontece?
O problema, não tinha o Dela Cruz, pelo amor de Deus, não é problema. Mas mostra que realmente eles se batem. Conflita, é isso que eu tô dizendo. Então hoje, o Flamengo tem que priorizar quem é o mais jogador, quem é mais importante, o Gerson ou o Dela Cruz? Não é um ou outro. Tem que ter o Gerson no elenco, não acho que não tem que ter. Sim. O Gerson, ele joga na meia esquerda, ponto. Ali, quem ocupa mais o espaço é o Arrascaeta. Você não vai barrar o Arrascaeta, vai botar o Gerson. Só que o Arrascaeta vive mal fisicamente. Se o Dela Cruz não jogar, beleza, mete o Gerson ali. Beleza, ponto. Ou então, faz o seguinte, quer ser mais ofensivo, você jogou, Tite, com Alan, Gerson e Dela Cruz. Inverte os papéis, porra. Bota o Dela Cruz de volante. Que aí ele vai render, pô. Ele rende o segundo homem com a Arrascaeta. E aí você dá espaço pro Gerson render. Só que aí o Gerson vai cansar, amigo. Porque é muita responsabilidade pra ele armar. Ele não vai aguentar. O que eu falo hoje. O Gerson não consegue ser um meia articulador, um único. E não consegue ser o segundo homem do meio campo porque não dá sustentabilidade ao cabeça de área. O Gerson vai jogar hoje num esquema de 4-4-2 com um meia do lado. Mesmo assim, ele conflita com o Dela Cruz. O Arrasca tem esse poder que ocupa pelo lado esquerdo de ocupar o meia central, de encostar pelo lado direito. Não é nem muito do Arrasca, né? Mas ele consegue. O gol que o Flamengo fez contra o RB Bragantino ano passado na vitória por 1-0, gol do Arrasca, eles saem pela direita. O Pulgar faz um homem surpresa ali, dá um lindo passe pro Arrasca. O Arrasca ele filtra como um segundo atacante, como um homem surpresa, como um meio articulador, um meio atacante central. Mas ele gosta de atuar pelo lado esquerdo. Então o Flamengo no 4-4-2 fica mais equilibrado, irmão. Você jogar o Arrascaeta pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique ou com o Cebola, você ter pelo lado direito um Dela Cruz com o atacante como o Pedro, sendo abastecido pra jogada na aérea, pra mim, o time titular do Flamengo hoje é Rossi, Varela, que é nota 6 também, não é esse craque, é porque o Wesley é horroroso, é astronauta, não é futebol, não é profissional, é possível. É jogador, é astronauta, né? Já tem até o capacete, inclusive. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Arrascaeta e Dela Cruz, Cebola e Pedro. Esse é o time do Flamengo. E aí o Bruno Henrique entra no lugar do Cebola. Aí, se ele quiser ter nuances de partida, ele pode tirar perfeitamente o Alan, recua o Dela Cruz e mete o Luiz Araújo. Ele vai ter um elenco mais equilibrado e vai ter os atletas menos cansados, cara. Ele tá acabando com os extremos. E aí, quando ele acaba com os extremos, ele não tem opção no banco. E aí ele improvisa o Gerson pelo lado direito, ele improvisa o Vitor Hugo pelo lado direito, ele improvisa o Lohan pelo lado direito, que não é ponta. E ele tá matando o elenco do Flamengo, porra, ele tá fazendo merda. E as pessoas não estão enxergando isso. O elenco do Flamengo não é pontuado com extremo. A seleção brasileira escolhia quem ele quisesse. Ele tinha Martinelli, ele tinha o Rafinha, ele tinha o Rodrigo, ele tinha o Neymar, que já jogava por ali, Vinícius Júnior, ele tinha uma porrada de ponta, pô. O Richarlison não é centroavante, ele até se tornou, mas era um segundo atacante. Pra tu ver que o Pedro era a reserva dele, pô. O Richarlison tem mais mobilidade. Então ele gosta de muita movimentação, mas esse elenco do Flamengo não tem movimentação, velho. O Pedro é centroavante. O Gabigol, ele é um cara que tá com problema físico, tá se recuperando. Falando sério agora, o Gabigol não é centroavante, é segundo atacante e ele ainda tá pesado. Ele ficou muito tempo com essa inatividade agora do doping. Então ele não é extremo. O Flamengo hoje tem 3 jogadores de lado de campo. Na verdade, 4, mas um ele não gosta, que é o Matheus Gonçalves. Ponto. Ele tem Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Não se pode jogar com um 4-3-3 com 2 jogadores saindo de titular. É só uma opção, porra. Ele vai matar o elenco do Flamengo, porra. É simples, cara. E ele não tá enxergando essa porra. Exatamente. E a gente conversou isso no início do ano e a ânsia do Tite foi um ponta direita, né? Tanto o Luiz Henrique, o Gustavo Scarpa. Mas o grande X da questão aí é o conflito de características do Dela Cruz com o Gerson, cara. O Dela Cruz acelera o jogo, o Arrascaeta é o cara que pensa o jogo rápido, aquele primeiro passe, 2 toques na bola, o Gerson não é esse cara. E vai sempre conflitar. E aí, de fato, você vai sobrecarregar os pontos. Tanto é que aconteceu essa melhora depois da saída do Gerson e ficou isso claro bem que evidente é ali. minha opinião, tá? Não, sim, é análise de fora aqui. É porque o Francisco tá falando... Júlio de aula, não, obrigado, e o Carlos Henrique embaixo falando, isso é a sua opinião, claro, é minha opinião, até porque o técnico do Flamengo é o Tite e o auxiliar é o Matheus. Exatamente. Enfim, a gente tá só dando a nossa opinião e o Tite vai... E o Tite, ó. E o Pitch vai dar dele. Mas um esquema confortável pra esse elenco do Flamengo, Júlio, é o 4-4-2. Né? Foi o último esquema que deu certo no Flamengo com o Dorival Júnior. 2 atacantes, 4 meias ali, com 2 volantes. E aí é o Alan, o Pulgar pra dar essa sustentação. Você puxou o Atlético de 21 com a ausência do Arrascaeta, a escalação e uma formatação muito semelhante àquela. Era Jair, Alan... Eram 4 defensores. Zarate e Nacho. E no meio era o Nacho Fernandes, Jair
e o... Alan, Jair, Zarate e Alan. Nacho. E aí tinha o Keno, e aí tinha o Zarate, e aí jogava com o centroavante que é o Hulk, Eu enfim. acho que o time titular era Jair, Mas eram 4-3-3 Alan, ali. Zarate, Nacho, Keno e Hulk. Mas eram 4... Era 4-3-3 O Bayern ali jogava também. dele também, Sim, e aí tinha a movimentação O e Zarate tudo se mais. movimentava pra caralho. Então, cara, você vai ter essa variação. E o Tite, pra consolidar esse esquema, ele vai ter que ter um substituto à altura, que o Flamengo tentou. Então, às vezes é importante enxergar isso e usar esse 4-4-2. O Gerson não jogava na França, cara. O treinador botou ele para o banco. Sem E dúvida. ele lá tinha uma porrada de assistência, tinha gols. Os gols do Gerson na França saem sempre pelo lado esquerdo. Nesse time do Dorival Júnior, o Gerson não jogaria. Não jogaria. Nesse time, Naquele time, na verdade, do Dorival Júnior, o Gerson não jogaria. só se ele conseguisse adaptar. O Gerson... Só se ele conseguisse adaptar. Só se ele conseguir adaptar. Calma aí. Só se ele conseguir adaptar um esquema em que ele recue o Dela Cruz para segundo homem, né? E aí teria que ter realmente uma força-tarefa muito grande do Gerson que a gente não tem hoje. Mas conflito. O Gerson pelo lado esquerdo e o Arrasca ali no meio central. Mas assim, o Gerson tem que querer muito. Hoje não, sabe? Hoje não existe Dela Cruz e Gerson jogar junto. Ele tentou jogar ali o Dela Cruz como pontinha pela direita, não foi? Por que ele não faz isso num 4-4-2? Pelo menos uma tentativa. Se ele quer colocar Dela Cruz, Gerson e Arrasca com Pulgar, beleza. Tenta jogar no 4-4-2, cara. Ele tentou isso... E recuar o Dela Cruz. Ele tentou... Na verdade, ele usou o Gerson ano passado como ponto alguns jogos. Se eu não me engano, contra o Cruzeiro ele chegou a fazer isso. Foi logo que ele chegou. Enfim, alguns jogos ele tentou. Venceu lá por 2-1. Alguns jogos ele usou o Gerson como ponta, né? Poderia mesmo usar. Só que eu ainda acho que vai conflitar, Júlio. Porque quando você usa o Gerson pela beirada do campo, você tem um meia por ali. E aí você vai ter muito apoio dos laterais por dentro ali, dando profundidade. Você pode usar muito bem o Vinha, o Ayrton Lucas, que tem essas características ali. Pode dar certo, mas ainda vai conflitar com o estilo de jogo do Dela Cruz e o que o Dela Cruz potencializa o Arrascaeta numa nuance dessa que eu te falar, assim, a gente fala junto. muito de elenco mimado, de elenco que fica na zona de conforto. Acho que esse elenco do Flamengo tem muito cara mimado. Só que é o seguinte, o elenco do Flamengo tá sendo todo reformulado, tá, também. Sim. Hoje tem Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e quem mais? O Gerson. Quando foi que a galera começou a entender que, de fato, o Thiago Maia não dava pra ser titular mais? Quando o torcedor... João Gomes foi embora. Não, quando o torcedor relembrou que o primeiro volante ele tem que ajudar na criação também, porque o Ilharão, quando jogou de primeiro volante, ele ajudava nessa fase de criação. Sim. Era com o Ediá e Arão, com o Ediá sai, na época do Jorge Jesus, e o Arão se torna esse primeiro homem. O Flamengo tinha todos os jogadores que tinham capacidade de sair jogando. Rodrigo Caio, Rafinha, Pablo Mari, Arão, Gerson. E o Thiago Maia não ajudava... O Jorge Jesus vem pro Flamengo? Possivelmente sim. Acho que não. Possivelmente. O próprio Jorge Jesus hoje tá com jogando o Dela Cruz não, é verdade. Duvido. Com o Dela Cruz não. Duvido. É que naquela época ele não tinha um Dela Cruz, né? O banco era quem, do Jeff? Não, era até um... Cara, o Flamengo tinha o Vitinho que jogava bem com o Jorge Jesus e o Reinier. Não, mas assim, eram jovens, né? Mas, caralho, o Vitinho jogava bem com o Jorge Jesus. Até eu jogo bem com o Jorge Jesus, pô. Não, mas assim, é porque o Gerson foi adaptado... O Gerson não foi adaptado do segundo homem do meio campo do Jorge Jesus. E essa é uma das maiores mentiras. O Gerson era o segundo homem do meio campo, mas era o segundo meia. Porque o Flamengo jogava num 4-1 clássico. O Everton Ribeiro era muito mais um ponta do que um meia-direita. E o Gerson ficava na armação com o Arrasca. Por isso que eu acho que o Gerson com o Arrasca, ele combina. Foi o que você falou, só que você vai tirar o Dela Cruz pra botar Gerson e Arrasca? Não vai. Então, é mais fácil, se ele quiser tentar, Pítio, se ele quiser tentar, e acho válido, é botar o Dela Cruz de volante e você subir algumas casinhas do Gerson. Porque se o Gerson tentar ter um comprometimento tático, defensivo, um pouquinho, ele não vai ter que voltar tanto se ele for segundo homem do meio campo, e ele vai ficar mais próximo da área. Se for pra jogar, irmão, joga nos 4, tem que ser no 4-4-2. Você não tem que botar o Dela Cruz ou o Gerson de ponta, porque você vai morrer abraçado com o Gerson e vai dar merda. Vai dar merda. Um abraço pra aquele safado que tá falando que o nariz fica lindo no close. Vai pro inferno, com todo respeito. E o pessoal tá falando que quer comprar o teu Clio aí, hein? O chat. Fica à vontade, hein? Balcão de faz negócios. Faz o Pix, pelo Vamos amor ler de o... Deus. André! Seu vagabundo! Olha lá. Julião, seu nariz fica tão sexy nessa câmera fechada. Saudações, mulheres, beijo, meu irmão. Lá ele. Seu 7-1. Lá ele. Tamo junto, ó. Vamos de superchat aí, tem superchat. Chama o Júlio pra ver a Madonna, mano. Na praia de Copacabana. Aí não, tem. Tu viu ao vivo lá? Eu tava lá na Band com o JP Vergueiro. Qual é, mano?
Ele é muito 7. Às 4 da tarde. Aí o JP, ó, vamos entrevistar a Madonna brasileira. Qual é? Meu irmão, a mulher só tinha um Cafu cruzando pro Ronaldinho Gaúcho na frente. JP, um abraço pro JP, pra galera da Band, pro GB. Tamo O junto, Julião tá na tamo Band agora, tá bem, né? Tá bem, né? Bem, Tá um com abraço. dinheiro. Porra. Tô com dinheiro. Um Quer abraço comprar um pro Clio GB. não, mano? É bom. Pô, tô precisando. Um abraço pro GB também. Ontem quem teve lá foi o Gabriel, o Papa, pô, GB, a gente fina demais. Vai ficar igual o Senhor Incrível entrando no carro. Porra. Não, já tô no... Já viu aquela cena que o Senhor Incrível, ele tem um carrinho pequenininho, puto pra caralho. Eu já tô parecendo já no pidzinho vermelho, parece o Chapolin Colorado depois da lasanha. Mas é o seguinte, vamos lá. Superchat na tela, vocês não valem porra nenhuma, cara. Matheus Carvalho, depois que o Cebola saiu, acabou a criatividade. Esse estilo de jogo não precisa de um ponta que vá pra dentro. BH não é esse cara e o Luiz Araújo é afobado. Cara, o Bruno Henrique ele até tem uma qualidade e a característica de um ponta, mas ele também tem uma característica de segundo atacante. Mas são dois pontas diferentes, filho. Que é o que ele quis dizer. Sim, o Desculpa Cebola é mais... O Cebolinha... Vai pra dentro, O Cebolinha é o do X1 e o Bruno Henrique é o da velocidade. Isso. Por isso... O Bruno Henrique não é driblador. Por isso que quando você tem... Força física. Quando você tem o Bruno Henrique, o Tite até usa mais as transições diretas, né? O Bruno tem muita presença... Cara, eu acho que o Bruno tem muita presença de área. Acho até... Tem. Que o esquema de 4-4-2... Característica de tem segundo grande atacante. chance do Bruno Henrique barrar o Cebola. Sem porque dúvida. o Cebola é agudo, é ponta, é extremo. E num 4-4-3 ele resolve. Sim. Num 4-4-2, o Bruno Henrique ele fica mais próximo do Pedro, ele tem representatividade na área, ele tem um bom cabeceio, ele tem força física, ele num espaço curto, ele ganha jogadas por isso, porque ele tem a intensidade da velocidade e da explosão, e num extremo ele fica um pouco mais comprometido em defender um pouquinho também, e num 4-4-2 ele fica um pouco mais equilibrado. Tite, muda esta porra, cara. Pelo amor de Deus, pô. E quando você tá com dificuldade no coletivo, jogadas individuais fazem toda a diferença, né? O Cebolinha começa a crescer quando ele começa a ter mais confiança pra partir pra principal característica dele, que é o X1. Também, que é verdade que o Bruno Henrique tem que melhorar. Ele até deu uma melhora, deu um indício de que tá evoluindo, Sim. mas acredito que o Bruno Henrique e o Everton Cebolinha... Cara, ele até de repente, se um dia, vamos supor, Flamengo e Criciúma, até que o Criciúma empatou com o Atlético Mineiro, ganhou o Vasco. A Flamengo e Criciúma... Não, ganhou o Vasco não. Goleou. Cuspiu na cara do Vasco. Deu porrada, esfregou na cara. 4x0 em São Januário? Pegou Deu chicotada. Pegou a linguiça de Bragança lá, ele... Na cara. Pegou a linguiça de Bragança e esfregou na cara do Vasco. Mas é o seguinte, ele pode jogar um Luiz Araújo e Pedro, pode jogar um Luiz Araújo e Gabigol, dependendo do time, da necessidade de você preservar ou poupar. Por isso que eu falo, o 4-4-2 é mais interessante. É mais interessante. E repito, o Jorge Jesus era um 4-1-4-1 disfarçado, mas também rolava 4-4-2, quando ele mudava algumas peças. É isso. Tem mais algum superchat aí? Então vambora. Põe na tela na sequência que a gente já vai pra dentro. Porra, a tia Jurema aumentou mesmo, tá? 13,90. Te dei o papo. 13,90. Serol tá Eu vou fino falar pra pra ela todo que eu não mundo. vou tomar marmuse não, agora a vida. Serol tá fino pra todo Pô, mundo. 13,90. Tá ruim pra todo mundo. Luiz Araújo no São Paulo era segundo atacante. É isso, a gente acabou de falar. Obrigado, Marçal. Mas isso em 2000 e quanto? Dormi, minha mãe era virgem. Porra, dormiu, meu carro não tinha sido nem fabricado. E olha que ele é velho. Mas o Luiz Araújo na Europa, ele se tornou um ponta, cara. E até com características muito táticas que é muito tradicional lá fora. Tanto é que ele é um jogador muito tático. Hoje, a principal característica dele é que ele é tático. Ele marca muito lá em cima, volta, marca. Pô. Ajudou até nessa melhora do Varela. O Vinícius Júnior não conseguiu jogar com o Tite na seleção, pô. Ele tirou o Vinícius Júnior contra a Croácia, cara. Então, ou seja, pra poder preservar o seu esquema. Eu não faço pergunta pro Tite, porque ou eu faço a live de pós-jogo com o Gabriel e eu não tenho uma equipe gigante, ou eu vou pra coletiva de imprensa, né? Ou pra zona mista. Papai do Céu abençoando, a gente vai colocar uma pessoa pra fazer a zona mista. E, cara, eu juro pra você, eu tô pensando em encurtar a minha live. Já falei isso com o Gabriel. Em vez de fazer 1 hora de live, encurtar minha live pra 20, 30 minutos, é porque tem patrocínio e tal, eu também tem uns conflitos nos patrocínios dele, mas eu tô pensando sinceramente em fazer 30 minutos de live, irmão, e voar pra coletiva. Eu sei que o Vinícius não vai deixar eu perguntar. E assim, a gente, querendo ou não, marra, né? Não é marra, não. A gente sabe que hoje a gente incomoda. Hoje a gente tem uma voz lá no Flamengo que a galera escuta. Eu vou confidenciar uma situação. O Tite, ele ficou incomodado com a pergunta do Papa, porque a ideia do Papa foi boa de perguntar sobre a ciência, mas ele mesmo assume que não formulou tão bem. Mas o pessoal entendeu o que ele quis dizer, tanto que virou assunto.
O Tite chegou a querer falar com o Gabriel, pô. Um papo, a gente faz poucas pessoas ali. O Tite chamou pra parar no Os caras estão incomodados. Se eu for pra coletiva perguntar pro Tite, eu não vou fazer perguntinha merda, não. Eu vou chegar e falar, meu irmão, por que você não muda as suas variações de táticas? Por que é só o 4-3-3? O Flamengo não tem um elenco que faça você poder mudar de opinião, jogar no 4-1-4-1, no 4-2-3-1, jogar no 4-4-2. Não dá pra entender que em algumas situações o adversário já manjou a jogada do Flamengo. O Flamengo hoje é uma equipe de muitas bolas alçadas. O que falta pro Flamengo ter mais criatividade? Treinamento ou as peças serem encaixadas no melhor lugar? Ponto. Se ele ficar puto, ele vai ter 2 problemas. Ficar puto e desficar. Aí sabe o que vai acontecer? Os caras vão chegar assim, ó, na próxima coletiva você não pergunta. Porque é assim, pô. Hoje o Flamengo, se você faz pergunta, papai e mamãe, tu tá todo dia na coletiva. Se tu faz uma perguntinha já mais forte, os caras vão te limar, pô. Então eu vou preferir ficar 1 hora na live do que ficar fazendo pergunta em que o cara não vai me responder. Ou eu vou chegar lá na coletiva e o cara não vai passar a possibilidade de eu fazer a pergunta pra ele, pô. É isso. É isso. É isso. Bora de superchat aí. Fica triste, não, amigo. Eu não fico. Eu não entro mais no ninho. Se eles não te derem no ninho eu não entro. O microfone, eu boto o microfone na tua mão. Não, no ninho eu não entro, né? No ninho é credenciamento. Muito difícil a galera me credenciar. Paguei por isso também. Eu moro lá perto também, irmão. Se tu ficar barrado, a gente faz um churrasco depois. A gente faz um churrasco do lado. Fica tranquilo. Mas assim, eu sou um cara que eu faço o meu. Se os caras não gostarem, por meu desejo, não vão ficar pra sempre. Não vão ficar pra sempre. Se bem que eles podem colocar os sucessos. Mas enfim, caguei. Esquece essa porra. Não minha longe pra cacete também. Calma aí pra essa seca. Calma aí. Tá maluco, o meu tem diversão. Eu me livre. Meu parceiro, o meu tem Counter-Strike. Tá maluco, moleque? O meu... Teu Fogos é diferente, não, pô. O meu Counter-Strike... Teu Fogos tem barulho react. de AK, porra. O meu Counter-Strike é React. Tá maluco? Aliás, ontem teve lá onde tu mora, os caras jogam CS, porra, numa caixa de som de 400 milhões de watts. Ao vivo. Não, cara... alto. É isso, vamos lá, vamos fechar, ó. Rodrigo Ribeiro, a vida pós JJ, melhor time do meio pra frente. Foi com o Domi. Cara, com o Domi o time jogou alguns bons jogos, mas também teve alguns jogos horrorosos. O problema do Domi foi muito mais também de relacionamento, mas também fez muita merda, né? É metodologia, ele não fez merda. O Flamengo não sabia o que tava contratando, pô. Contratou um cara com a metodologia do Guardiola. O Guardiola que chega num clube, fica 1 ano e meio, às vezes 2 anos sem ganhar nada. Você quer que o cara ganhe tudo quando chega, pra mudar completamente a filosofia de um clube aqui no Brasil, com outra cultura. O problema é que contratou um cara, pô. Todo mundo querendo botar o microfone na minha mão aí. Cara, você, youtuber, quer que... Cara, olha só, quem sou eu pra queimar alguém? Eu dou minha opinião. Pra minha opinião, o trabalho do Tite em relação a rendimento é horroroso. Resultado, não deixa de ser bom, porque ganhou o Campeonato Carioca com o pé nas costas, tem uma pontuação razoável no Brasileiro, embora tenha tropeçado num clássico, e na Libertadores está vivo. Acho que em questão de resultado, não é ruim, mas produtividade, desempenho, é péssimo, cara. É péssimo, entendeu? O Renato Maurício Prado é jornalista, cara, e hoje é youtuber. Vocês falam youtuber como se fosse pejorativo. Eu sou jornalista, eu sou youtuber. Tem uns babacas aí que dizem que não, mas eu sou, entendeu? Enfim, não dá muito pra esses caras, não. O cara falava que um dia que se o YouTube tivesse que tirar o botão da tomada do YouTube, eu tava morto. Mas não vai ter essas pessoas agora. Mas enfim. Pitch é o Fábio Sormani da década de 60. O pessoal tá gostosinho hoje criticando a gente. Eu gosto, né? Pode mandar pro inferno, Pitch. A única diferença é que meu time nunca foi rebaixado. O do Sormani já foi. Inclusive, ele vai degustar de uma boa Série B esse ano. Uma ausência na Copa já do não Brasil. basta a Paulistada. Cara, pelo contrário, a Paulistada quer mais que o Tite fique, pô. Não tá jogando nada, os caras são apaixonados pelo Tite. E o Sormani é fera também, sabe fazer o show. Sabe, pô. Sabe fazer o show. Ele sabe mesmo. Sabe? Porra, tá polêmico. Cara, eu vou chamar o Sormani, eu tenho contato do Sormani. Pô, sabe muito, podia chamar mano. o Sormani aqui, muito, né? Quando estiver aqui no Rio, pra falar groselha. Sabe fazer show demais, mano. Galera, toda hora ele tá na mídia, mano. Olha quem chegou aí, esse safado do Marcelo Lobac. Vocês são chatos. Lobaquinho. Pô, saudade do Lobac, hein? Porra, Lobac. Aí, o Lobaquinho, tô com skin lá em casa, com quitita assim, ó. Bom pra gente tomar, pai. Vambora, vamos marcar. Moleque, o Lobac foi da Gávea até o Maracanã. Não, foi da Gávea até o Maracanã, filho. Matou meia garrafa de uísque sozinho. Ele gosta. É isso, filho. Ele gosta, como diz o GV, ele gosta de Se o Flamengo tivesse a perseverança e engajamento de Marcelo Lobac como a garrafa de uísque, o Flamengo tinha sido campeão do mundo mais uma vez. Tem uma proposta boa pra você, Pitch. Qual? Vamos trocar o maré automático
Luclizinho. Ah, não. Aí eu caso. Aí é bomba. Não. Eu prefiro casar Puta que pariu. Não, eu prefiro casar de novo e ter 3 amantes. Eu vou ter menos problema. Cara, uísque e charuto eu gosto de uísque, cara. Não fumo charuto não. Se eu fumar essa porra, sei que eu vou gostar, então eu não fumo. O choque é absurdo. O choque é uísque e charuto eu adoro. Seguinte, ó. QR Code na tela, Urubu da Sorte, 19 centavos. 25 mil reais no dia 25, 10 mil reais em prêmios instantâneos. E você ainda pode ganhar com um acompanhante um dia de princesa ou de princeso. Do Ludmilo. Seguinte, vamos lá, ó. Calabresa, ó. Escaneie o QR Code que tá na tela, você concorre a uma passagem pro Rio de Janeiro, se você não for do Rio, né? Com um acompanhante, com tudo pago pra Flamengo e Bolívar e Flamengo e Milionários. Aquele camarote VIP com tudo bonitinho. Vai ter Danone, vai ter MM, vai ter as coisinhas todas lá. Pós-jogo naquela... Vamos fazer pós-jogo. Trini. Vamos fazer. Aquele pós-joguinho, né? Se for domingão, esquininha, aquele fim de tarde, maneiro. Você vai poder acompanhar com a gente Flamengo e Bolívar e Flamengo e Milionários no Maracanã, com viagem, hospedagem, passagem, tudo pago e com um acompanhante pra assistir os 2 jogos do Flamengo da Libertadores aqui no Maracanã. Camarote, VIP, vai ter uma viagem aqui, um tour pela cidade maravilhosa. Então vai escaneando o QR Code aí e também o link na descrição e no chat. Beleza? Urubu da Sorte. Seu miséria, vai lá, 19 centavos. Pelo amor. O Onda Braba é doido. Toda vez que ele vem, ele vai lá com 10. O Onda Braba deve ter comprar também. O Onda Braba tem uns 15. Eu já comprei os 5, né? Comprar mais. O meu salário me permite comprar 5. É que eu recebo dia 10 agora. Aí eu já calculei e vai sobrar exatamente R$1,90. QR Code na tela, link na descrição. Tamo junto, hein? Então vai lá. Faça parte da Urubu da Sorte, beleza? Falamos da situação do Tite, que parece estar, podemos dizer assim, para muitos, na berlinda. Só que não vai ter desfalques. Banner 2 na tela, Snow Brothers. Não terá Arrascaeta, Cebolinha, Pulgar, Matias Vinha é dúvida. E o Flamengo tá num grande impasse nesses próximos 3 jogos. Deixa eu olhar lá. Primeiro vamos falar só dos desfalques. Perder. Esses 2 aí fazem um meio-campo do Flamengo ser bem. Tu desconfigura teu meio-campo. Qual time você levaria pra esse meio-campo? A gente falou tanto de meio-campo. Sem Pulgar e Arrascaeta confirmado, Pichô. Jogo difícil, o Flamengo não tem vida fácil em Bragança. 2020, Flamengo 1, RB 1. O gol do RB foi do Ítalo, do Flamengo foi do Gabigol. 2021, Flamengo 1, RB 1. Gol do Flamengo foi do Pedro. O gol do RB foi do Arthur, que depois jogou no Palmeiras e tá no Zenit. 2022, 1-0 RB Bragantino. Gol do Luan Cândido de cabeça. Ano passado não e precisa. ano passado não a gente precisa. pula porque não precisa. O que o Vasco sofreu com não o Criciúma, a gente precisa, sofreu lá em Bragança. E foi um varejo. Detalhe, tá? Ficou barato. Deixa eu falar. 10 escanteios em tempo. Pelo amor de Deus. Que loucura. 4-0 Bragantino. E aí? Vamos enfrentar o RB Bragantino, que até a penúltima rodada era líder. Hoje o líder é o Botafogo, que igual um tal de Flamengo, domingo por 2-0. Preguiça, né? Um Flamengo que preguiça. Né? Mas, cara, desconfigura muito, né? O meio de campo. A gente conversou aqui em vários momentos que o meio de campo do Flamengo, com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, porra, é o melhor meio de campo do Brasil, na minha opinião. Acho que o Igor joga esse jogo e fica fora de casa. Só que, cara, você perde 2 ali da tua trinca de meio de campo, cara, faz muita falta. Você vai ter um Nico ali como terceiro homem. Tu acha que ele pode abrir mão desses esquemas de 2 extremos pra esse jogo fora de casa? Tipo, a gente ter, exatamente o que tá falando, Igor, Alan, Gerson, De La Cruz? Acredito que não. Acho que ele vai colocar o Igor, o Alan com... Bom, né? Eu acho que ele vai não vai colocar, tirar o Gerson, ele é apaixonado pelo Gerson. Ele vai colocar o Gerson. Vai ser Alan, Gerson e De La Cruz de novo. De La Cruz, com certeza. Mas o que o Pichu faria? Eu teria 2 volantes, porque o jogo fora lá é sempre muito complicado para melhorar essa proteção, e você vai ter... E deixa o Alan um pouco mais solto, apoiando o Nico, porque o Alan tem essa intensidade, tem velocidade ali, pode apoiar o Nico, e você vai ter os pontas ali, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique tá relacionado, tá? Tá, né? Tá. E o Pedro. Aí você vai ter ali o apoio deles, que são jogadores que estão jogando, com o Cebolinha, esse 4-3-3. Pra mim o Carlinhos joga. Não. Pensando no jogo da Libertadores, pra mim o Carlinhos vai jogar. Só pode jogar no Brasileiro. Escuta o que eu tô te falando. Viagem curta, cara. Pra mim o Carlinhos vai jogar. Escuta o que eu tô te falando. Eu acho que contra o RB Bragantino ele vai jogar. Minha opinião. Aí não.
Ô, família, o ganhador aí, o Anacleto Anônimo ainda, que ganhou a viagem... Daniel, o nome dele. O Daniel, que ganhou a viagem ou o dinheiro. Meu padrinho, porra, paga um dinheirinho pro Pete. Pô, Carlinhos e Gerson, porra, irmão, vou ter que estar bêbado. Não tem como, não tem como. Sabe qual é o time, sabe qual é o campo que eu acho que ele vai colocar? Pra mim, ele vai jogar com Igor Jesus, Alan e Gerson. Pra mim, vai jogar com 3 volantes. E vai deixar o Dela Cruz bem solto. Igor Jesus, Alan, Gerson, Dela Cruz. Vai ser o time do Flamengo. Quer apostar? Quer apostar? Não quero não, mas que eu vou ficar com puto Luiz Araújo e Pedro, ou Bruno Henrique. Eu vou ficar puto 2 vezes. Ou Carlinhos. Que eu vou perder a aposta e vou ter que assistir essa porra. Não, cara, não quero apostar não. Cara, não dá, irmão. O Lohan pode ser mantido também, não duvido nada. Pode, mas... É o desespero, cadê o elenco galáctico? Mas pra esse jogo, acredito que não. A não ser que tenha a questão, né, de minutagem. Tem que poupar o Luiz Araújo, tem que poupar o Bruno Henrique, ele vai acabar usando. O Carlinhos tá lá pra contratar, tem que dar chance pro cara, pô. Mas dá chance depois, né? Vamos viver o presente, pai. Presente é bom. Vamos de Pedro. Tá precisando vencer um joguinho. Entendeu? Vamos tentar vencer um joguinho, depois o Carlinhos entra. Nada contra o Carlinhos, cara. Acabou de chegar também. Mas, porra, vai entrar nessa nhaca. Falou. O quê? Nada contra o Carlinhos. Nada contra, mas acabou de chegar. Esse time zoneado. Eu não gosto esse time de Carlinhos. O Pedro, jogador de seleção, tá tendo dificuldade. Imagina o Carlinhos, coitado. Acabou de chegar ali. Presente misterioso, pai. Ganhou um aumentinho bom, tá legal, tá bacana, 10 vezes mais. Cara. Então tá se adaptando ao clube também. O Tite tá se adaptando a algum esquema. Vitor Hugo é gente boa, a galera falou. Gente boa. Estudioso e tal. Tá fazendo inglês, tá fazendo espanhol, poliglota. Pra você. Poliglota. Tá bem legal aí, Parece até que o inglês dele já tá apto a conversar com o Textor para levá-lo para algum clube, né, do mandatário do Botafogo, que é alucinado pelo Vitor Hugo, Textor. Dessa moral. É que o Textor agora, né, pegou de hobby. Porque bilionário sempre tem um hobby, né? Qual? Que ele fica pegado. Agora é arbitragem. Antes era Matheus França e Vitor Hugo. O Flamengo deu mole. Aí agora é arbitragem. Aí, cara, quando acabar essa fase aí de arbitragem, ele vai comprar algum outro clube. Porque bilionário é assim mesmo. O cara monta submarino pra se matar. É loucura. Bilionário é assim mesmo. Aí, cara... Eu paro balão. Não, é maluquice, cara. Monta foguete, manda pro espaço pra explodir. Os caras são malucos, cara. Quando eu for milionário, eu vou entender. Fazer aqui, deixa eu fazer uma merda aqui. Quando eu for bilionário, eu vou entender. Os caras não tem uma conta pra pagar, não tem o Itaú ligando. Não tem o Itaú ligando. Aí os caras... Meu telefone é sempre no silencioso. Os caras precisam de muita emoção, irmão. Então, cara, hoje ele tá lá naquele tesão da arbitragem. O Lobato falou que o BH tá com tanto tempo que ele já tá fluente. Já tá fluente. Aí quando ele, desapegar disso de arbitragem, o Flamengo tem que vir com tudo. E aí, Textor, nice to meet you, my friend. Do you want Vitor Hugo? Mano, e manda pra ele, filho. Faz ele comprar. Precinho agora, metade do preço e tal. Pelo amor de Deus, cara, filho. Não tá dando mais. O Flamengo nesses 2 jogos vai ser uma incógnita do caralho. Pra mim, o Arrasca não joga contra o Palestino também. E o Pulgar também. A única volta contra o Palestino deve ser o Cebola. E talvez o Matias Vinha como opção. Cara, o Flamengo tem carências no elenco, sim, cara. Esse time contra o RB Bragantino, tô muito preocupado. Eu colocaria o Léo Ortiz, que já conhece ali o ambiente, daria uma preservadinha, o Léo Pereira. Mas esse sentimento, eu já te falei, né? Você tem mais ele porque o Flamengo não tem um coletivo encorpado. E aí esse sentimento ele fica maior. Cara, o elenco do Palmeiras não é bom, mas ele coletivamente é muito encorpado. Quem são os volantes do Palmeiras? Que o Zé Rafael tá lesionado, é o Aníbal Moreno. Tá jogando o Aníbal Moreno. O Richard Rios ontem ele foi até banco. Não sei quem jogou, acho que foi o Gabriel Menino que jogou. Foi o Menino. Então, cara, não é um elenco bom pra caceta não, mas tem um coletivo muito encorpado, cara. Aí entra o Estevão, entra uma molecada ali que vai bem. O Flaco Lopes... Ano passado não jogou nada. O Cebolinha diz que é o fraco, que não é Flaco Lopes, né? O Cebolinha é Flaco mesmo. Com certeza o pai do Flaco Lopes é o Cebolinha, né? Aí foi botar Fraco, foi Flaco. Na verdade ele não deve ter botado Flaco, né? Lá ele. Mas... Aí pega o Flamengo, filha da puta, faz um gol, se morra. Ô Cebolinha, tu é o pai do Flaco. É o pai do Flaco Lopes, porra.
Fraco Lopes, meu Deus do céu. Tá arriscado o Cebolinha falar fraco, porque o nome dele é Flaco. Seguinte, ó. Então o Flamengo tá numa grande sinuca de bico nesses 2 jogos. Cara, e a preocupação é muito grande, sim. De verdade. A gente tá numa situação em que o Flamengo não pode deixar de desgarrar no brasileiro. E o Flamengo tá em frangalhos físicos. Também tem que ser pontuado. Falta brilho, falta... Então, falta tudo. É até meio clichê, mas raça, amor e paixão, nossa senhora. Esse time do Flamengo, irmão, muito tempo que a gente não vê uma raça ali, cara, vibrar mesmo, sabe qual é? Porra, pegou a bola, bicou, pô, o Flamengo parece falta que não um pouco tem tesão, disso né, também, né? É claro, quando você tem muita técnica, você refina o seu elenco pra você buscar mais técnica do que raça, é claro que você vai ter um time um pouco mais frio nesse sentido, um pouco mais sóbrio. Mas você não pode perder essa garra, esse empenho também. Volto a citar o time do Palmeiras. É um time que tem a sua parte técnica ali também refinada, com ótimos jogadores, mas é um time que vibra muito. É um time que, cara, sente muito o jogo. Aquele jogo emblemático contra o Botafogo, os caras tomando de 3 e, cara, vibrando com a partida ainda, claro. Trabalho mais longevo, tem N fatores aí que ditam esse contexto, mas o Flamengo tem pouco esse brilho, essa raça, sabe? E o torcedor, até alguns amigos meus criticaram bastante a galera que vaiou contra o Amazonas durante a partida. Eu confesso que eu não vaiaria, mas também entendo o cara, mano. Entendo o cara. O Flamengo, na sua história, tem mais times que tinham muita raça do que muita técnica. E o torcedor sente falta disso. Ah, não. O Flamengo de 99, o Vasco tinha um grande time. Eram 2 bons times, na verdade, mas o Vasco tinha uma qualidade maior. Mas, porra, eram grandes confrontos de muito brilho. Isso aí não se questiona. A gente falou da possibilidade do Léo Ortiz jogar esse jogo. O Wesley deve ser titular também. Família. Acabou? Eu vou me poupar. Eu me poupei ali rapidinho. O Wesley deve ser o titular, tá? Na direita. Léo Ortiz pode rolar a lei do ex, tá? E aí o meio campo vai acontecer o que você falou que não queria, tá, Pete? Igor Jesus, Alan Gerson e Dela Cruz. Aí não, aí eu vou embora. E o ataque. Claudinho eu vou embora. Não, se tu falar Claudinho eu vou embora. Claudinho não, Carlinhos. Que isso? Não é possível. Não. Bruno Henrique e Pedro. Um abraço pro Lobac aqui que mandou a escalação, mas o Wesley tá na direita, né, cara? Te preocupa, Wesley? Te preocupa, Wesley, na direita? Produção, pega o meu floral. Quer um pouco d'água aqui, ó? Pô, tu tá tomando aquele negocinho lá da terra pra ficar mais calmo? Tomando floral. Porque o flamenguista Minha terapeuta passou uma porrada de áudio aqui, mano, de meditação, concentração, pedi pra ela. Aliás, vou ligar pra doutora Tayla. Falei pra ela. Saudade da doutora Tayla. Falei, Andréia, que o nome dela é André, né? Falei, cara, preciso... Não, pode chamar ela de Sheila se fosse Andréia. Preciso, cara, de áudio, de meditação. Até cara, o Snow tá mais estressado, só de falar do Flamengo. Não tem como. Me manda áudio que eu não tô aguentando não, filho. Ela mandou aqui, ó. Aqui, ó. 3 áudiozinhos. 3 áudiozinhos que vai aparecer, ó. 3 áudiozinhos aqui. Já favoritei. Já sei que dia de jogo do Flamengo é escutar esses áudios 15 vezes, mano. Pra eu ficar bem relaxado. E, pô, Wesley. Pô, segundo o Coluna do Fla também, né? Vou torcer pra eles errarem, mas enfim. Nada contra o Coluna, mas tudo contra essa escalação. Vamos lá. Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Falei que poderia rolar depois de uma vez. Bom. Gosto do Léo jogar ali, né? Léo Ortiz, Léo Pereira. Cara, primeira vez Léo Ortiz, Léo Pereira. No meio desse pasto, uma picanha. Tu gosta de picanha? Gosto mesmo. Na grelha ali, moleque. Ó, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Igor Jesus, Alan Gerson e Dela Cruz. Bruno Henrique e Pedro. Meu nariz fica seco, fica grande. Meu nariz não é grande. Dela Cruz, mano. É gigante. Coitado dela Cruz. Pô, essa geral, quando for assim, só quando virar, mano. Não sei porquê. Mas vai. Não, fica tranquilo, cara. Vai diminuir mesmo, né? A câmera tá com algo maneiro, tá Vai pra casa pegando legal aí. Mas, cara, Ó, seguinte. Vai dar, Júlio, pra gente ter uma ideia mais clara desse conflito Gerson e Dela Cruz.
dela foi se movimentando bastante, com a dinâmica do Gerson, que não é de acelerar o jogo, o Nico já é mais de acelerar, de buscar mais aquele passe com um toque só, com 2 toques. Eu colocaria o Lohan, hein? Ele vem jogando, né? Talvez ele entre no segundo tempo. Entrando pela beirada, pelo meio. Acho que o Tite também precisa definir isso e dar sequência pro garoto jogar. A Ingrid foi falar que o CPF tem um nariz à parte. Vai pra casa do chapéu também. Vai pra Realengo, vai, ô Ingrid. Ingrid, ó, vou te falar, essa é a Receita Federal. Júlio Ibrahimovic no Zoom. Esse nariz aí vai cobrar um impostinho de renda, filho. É verdade, tá maluco. é verdade, tá maluco. Pô, mas é meu charme. Seguinte, se eu tiver com algum acidente, ele ajuda. Seguinte aí, superchat na tela aí, ô Snow Brothers. Vamos lá. Caraca, os dois acertou o placar, hein? Quem falou 1x0? Acho que foi tu, Pedro. Porra, sua pica, foi eu mesmo. Foi eu que falei com 1x0 no Amazonas. Tá rindo de que, Snow? Se não foi também, acho que fui eu. Aí te empata essa porra. Tu falou 2x1, eu acho. 2x1 de qual é? Quem falou foi o Snow. Foi o Snow que falou 2x1. Ele só fala 2x1. Não. Vamos resgatar o programa. Não. Vem com esse papinho de furicutico, não. Eu falei 1x0 sim. Pode puxar aí, ó. Eu falei 1x0 sim. Eu lembro que alguém falou mesmo. Eu falei 2x0. O Antônio Felipe, pô, tá com o óculos embocado, o Antônio, hein? Isso aí, moleque. É lá, mas porra, que cabelo dele, de outra volta. E tu tava curtindo um Rock in Rio. Foi pra rave. Um Rock in Rio 85, né? 85, aquele da lama? Pô, VN5, pô, para com isso, ó. A diretoria segue cometendo os mesmos erros nas escolas de técnicos e com isso passa uma imagem que aqui se frita treinador. Mas são sucessivas, mais escolhas se tornam inevitável a troca. Pode ser, mandou muito bem no chat. Mas assim, a diretoria erra pra cacete, mas os caras fazem muita merda também, né? Cara, mas os caras fazem merda porque você não tem padrão, viu? Quando você não tem o padrão, os caras vão fazer merda, mano. Que aí você chega, você tem que criar o padrão, você tem que isso tudo nessa correria que é o Flamengo. O Flamengo tem que jogar atacando, mas contrata um treinador que nem sempre vai jogar atacando, ou da forma como tem que jogar, ou com 4-4-2, e aí você fica nessa eterna variável, né? Esse eterno PDCA aí. Eu vou te falar uma parada do business. Esquece o juro profissional. Eu como torcedor, tô com o cu na mão, velho. Sério mesmo. Tô achando que o Flamengo vai tomar na porrada amanhã. E, cara, eu tô muito preocupado com esse jogo do Palestino. Os caras têm 6 pontos, irmão. Beleza, tem os 2 jogos no Maracanã, mas vai ser uma pressão do cacete. O Flamengo não pode perder. Se o Flamengo empatar com o Palestino, é horroroso. Mas pelo menos você vai se manter na frente do adversário. E se o Milionários ganhar o Bolívar, dá uma emboladinha no grupo. O Milionários fica com 4, o Palestino com... O Palestino fica com 4 se empatar. O Milionários tem 1, vai a 4. E o Flamengo tem 4, vai a 5. O Flamengo fica na frente dos 2. E o Bolívar vai a 10. Classificado. Mas, irmão, eu tô preocupado pra cacete. O Flamengo não ganha fora de casa na Libertadores há um caralhão de tempo. Aquele 2x0 ruim. Do Tite, clássico. Aquele 2x0, depois cozinha o jogo. 2x0, o Tite faz 1x0. Quando faz 2 gols, toma 1. Foi assim contra o Atlético Goianiense.